Se você quiser ser protagonista do seu casamento na questão financeira, esse conteúdo ele foi feito para você. Não permita que o seu casamento ou relacionamento acabe por causa de dívidas. Mais de 57%, segundo o IBGE, dos casamentos acabam por problemas financeiros. E você sabia que esse número pode ser ainda maior? Que grande parte das uniões não acabam por causa de traição e sim por causa de problema financeiro. Então nesse vídeo eu vou te passar 5 dicas para que você possa blindar o seu casamento. Infelizmente, as pessoas muitas vezes nem entendem o impacto da questão financeira no relacionamento. E grande parte das pessoas acham que o amor supera tudo. E o amor não supera a falta de lazer, a falta de viagem, a falta de uma qualidade de vida. Então vem comigo para que eu possa te apresentar algumas estratégias para você construir um casamento cada vez mais próspero e mais blindado contra as dívidas, para que vocês não terminem esse casamento por causa de dinheiro. Primeira dica que eu te dou, eu sugiro que você tenha cada vez mais intimidade financeira com seu cônjuge. É fundamental que vocês conversem sobre finanças. Mas não conversar no momento em que as contas chegaram, é conversar no momento em que vocês estão planejando também, projetando sonhos, realizações no seu caso. Como que vocês vão cuidar do dinheiro? Quem que vai pagar o quê? Como que vai ser a união das suas finanças? Vocês vão somar a renda e vão fazer com que cada um proporcionalmente gaste parte do seu salário para pagar as despesas da casa? Qual é a escolha de vocês? Está claro para os dois como que deve ser essa divisão? É muito importante vocês definirem, vocês alinharem os pontos. Por exemplo, no meu caso, eu sempre fui o provedor. Nos últimos anos, a minha esposa começou a trabalhar comigo e ela gera recursos junto comigo na minha empresa. Então ela tem, sim, o valor dela, ela tem sim a parte dela, ela tem sim a individualidade dela, mas a renda, no nosso caso, nesse momento, ela é nossa. Então, o meu prolabore, o prolabore dela, eles são únicos. Eles são divididos para a gente poder gastar dentro da nossa casa de uma forma compartilhada. Mas minha esposa está fazendo um curso de psicologia. Daqui a aproximadamente uns 2 anos ela vai formar no curso de psicologia. E qual que será a minha estratégia quando ela formar? Qual que é a minha sugestão nesse caso? Em que eu assuma a grande maioria das despesas de casa. Que eu não envolva ela em quase nada. Lógico que indiretamente ela vai participar de alguma coisa, mas ela não vai ter a necessidade, de, por exemplo, de despender parte dos recursos dela para pagar supermercado, para, por exemplo, abastecer os carros, para, por exemplo, pagar as despesas da casa. Essa responsabilidade vai continuar comigo mesmo, porque ela vai estar iniciando uma atividade profissional. E com toda certeza, nesse primeiro momento, o valor que ela vai receber não vai ser algo que vai, nesse momento, fazer uma grande diferença na nossa casa. Então não é justo eu fazer com que ela participe nesse primeiro momento, mesmo porque durante toda a vida ela sempre ajudou nessa gestão da casa, gestão do lar, e agora ela merece sim construir as reservas dela, construir o dia a dia dela, e eu vou deixar ela com total liberdade para fazer a gestão do dinheiro dela do jeito que ela quiser. Por quê? Porque no nosso caso, a gente teve esse cenário. São 23 anos dessa união e 23 anos, basicamente, eu gerando a renda dentro de casa e ela fazendo uma gestão da casa, da família, e agora ela vai começar a gerar renda e eu não acho justo ela participar, por exemplo, desses pagamentos. Mas, intimidade financeira nós sempre tivemos. Sempre tivemos conta conjunta, sempre falamos sobre finanças. Hoje, por exemplo, quem paga as contas das nossas despesas do dia a dia é minha esposa. Quando eu falo pagar, é efetuar o pagamento, pagar os boletos, fazer o financeiro. Quem faz o investimento sou eu. Mas conversamos constantemente. Estamos investindo em quê? Vamos viajar quando? Vamos trocar de carro quando? Então tudo isso é bem conversado também. Eu acho que conta conjunta deve ser consequência de uma boa união. Existem inclusive pesquisas que dizem que casais que têm conta conjunta têm mais chance de ter sucesso no casamento. Então faz sentido vocês falarem sobre finanças dentro de casa e pelo menos ter uma conta familiar. Para que naquela conta familiar sejam pagas lá as principais despesas, vocês definam se os dois vão contribuir ou não, como que vai ser a divisão. Tem estratégias que, lógico, podem ser utilizadas no caso de vocês, somar as rendas, cada um tem a sua individualidade em parte daquilo que ganha, mas a maior parte da renda ela é feita para a gestão, o estudo dos filhos, para as viagens, troca de carro. Então, para que vocês possam prosperar cada vez mais, os dois devem ter contas individuais também, para que parte do recurso que cada um receba seja gerido de acordo com a necessidade de cada um tem que se mimar também, com parte do valor que vocês recebem, essa é a minha sugestão. Além disso, terceira dica, tenha sonhos e objetivos claros definidos, tanto individuais quanto familiares. Isso é muito importante. Recomendo que vocês conversem muito sobre esse assunto, porque casais que não têm clareza para que vai ser usado o dinheiro não guarda nada, sabia? Gasta mais do que ganha. Então, ter um bom planejamento, ter um bom direcionamento é muito, muito, muito importante. Quarta dica, sem segredos.
Então, se você, por exemplo, tem alguma dívida, alguma pendência, converse com seu cônjuge. Talvez você tenha uma solução dentro da sua casa, dormindo na mesma cama que você, e muitas vezes os casais não têm conversado sobre isso e muitas vezes têm tomado decisões aí que têm prejudicado muito o orçamento. Já vi casais aqui se separando, por exemplo, porque um estava totalmente endividado com apostas esportivas, por exemplo, e o outro nem sabia. Olha para você ver que caos que isso gerou no relacionamento. Ah, não posso contar porque senão não vai permitir. Mas em algum momento talvez ela vai descobrir, vai ser da pior forma. Então entenda que você tem que ter total intimidade com seu cônjuge e falar abertamente sobre se você está investindo em ações ou não, se você está se desenvolvendo nesse assunto ou não, quais investimentos que você tem, quais seguros que você tem. Então falar sobre esse assunto é muito, muito, muito importante. Além disso, faça uma divisão de atividades. E aí, quem que é o responsável por realizar as compras no supermercado, por exemplo? Quando eu falo quem, não só na questão financeira, quem que é o responsável por fazer a gestão dos mantimentos dentro de casa, verificar o que está faltando? Quem que é o responsável, por exemplo, por pagar as contas essenciais? Quem que é responsável por planejar a viagem? Então deixa bem claro. Quem que é responsável por pagar o estudo dos filhos? Quem que é responsável por pagar o lazer? Deixe isso bem claro, para que vocês possam, de uma forma cada vez mais tranquila, falar sobre esse assunto com certa rotina e proporcionar uma vida cada vez mais próspera dentro da sua casa. E aí, faz sentido para você? Faz sentido você ter intimidade financeira? Ter uma conta familiar e, de preferência, uma conta conjunta como consequência de bons hábitos, de uma união, de uma construção de uma família cada vez mais próspera, para que filhos prósperos surjam a partir de vocês? Ou não fez sentido? Ou o que eu falei que não deve ser colocado em prática no seu dia a dia? Repitem, infelizmente, mais de 50% dos casamentos acabam por causa de dinheiro. Ou seja, finanças têm acabado muito mais com os relacionamentos do que a própria traição. E aí, faz sentido para vocês buscarem um desenvolvimento, uma capacitação financeira? Se fizer sentido, estou deixando 3 oportunidades aqui embaixo. Tem um curso inicial, que é uma apresentação do meu método, que é a Masterclass, primeiro passo para essa transformação financeira. Tem o Zero Investidor em 7 dias, quer se transformar em investidor em 1 semana? Está aqui uma possibilidade incrível aqui embaixo também. E o treinamento mais completo, aquele treinamento que você e seu cônjuge podem fazer juntos, um treinamento que você tem acesso vitalício a esse treinamento, se vocês fazem aquisição dele também. Tem um suporte comigo durante toda a minha vida, num grupo aberto no WhatsApp. Além disso, encontros mensais, além de várias e várias aulas sendo atualizadas constantemente na plataforma, é o método GC. Espero que você transforme a sua família a partir da sua transformação. E tomara que esse conteúdo traga muito resultado para você. Mesmo porque casais inteligentes, como diz o Gustavo Cerbasi, se enriquecem juntos, hein? Pense nisso.